Hello dears, how's it going? Eu sou Tatiane e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é um study vlog de motivação, tanto para você quanto para mim, porque tem um tempo que eu parei de estudar inglês frequentemente como eu fazia e comecei a ter ele como um estilo de vida. E eu fiz essa mudança mesmo mais por causa da minha rotina, para ter sempre aquele contato com o inglês, mas eu percebi que se eu quisesse conquistar uma das minhas metas ainda esse ano, que era subir o meu nível de inglês, eu precisaria voltar a estudar o idioma. Quando a gente para de fazer algo que era constante na nossa vida, na nossa rotina, e depois de um tempo tenta retomar para aquelas atividades, para aqueles hábitos, nós nos deparamos com alguns obstáculos no caminho. Isso acontece porque tínhamos um contato frequente com esses hábitos, além do que nossa rotina e nosso comportamento estavam alinhados a elas. Mas quando a gente para de executar isso, essas questões meio que mudam. E quando a gente tenta retomar para esses hábitos antigos, a gente tem que entender algumas coisas dessa nova fase para poder voltar com aquele desempenho, aquela rotina, aquela frequência que a gente tinha como antes. E a primeira coisa que a gente tem que entender, o primeiro fator que a gente precisa colocar em prática é recuperar ou definir os nossos objetivos com esse estudo. E aqui sim eu estou falando sobre motivação. Ter um motivo pelo qual você deseja retomar essa jornada de estudos, uma coisa que te motive. Nesse momento, como a gente está voltando a ter aqueles hábitos de estudar, a gente precisa identificar algo lá na frente que dê vontade de sentar, estudar e começar a fazer essa jornada novamente. Então não tem nada melhor do que você resgatar aquele seu sonho, aquela sua meta de conseguir coisas a partir do inglês. Mas aqui é importante frisar que motivação é essencial, é o primeiro passo para tudo. Tenha sim motivação, mas não dependa dela. E isso é, quando já tiver estabelecido o seu objetivo, o seu motivo, a sua razão pela qual, tenha ela como direção, não como caminho. O segundo fator aqui é a organização da nossa rotina. Para a gente voltar com aquele hábito que a gente quer manter, nós precisamos acompanhar e para isso nós precisamos ter um cronograma. Aquele lugar que a gente consegue visualizar o que a gente está fazendo, o que a gente precisa fazer, como está o progresso do nosso estudo. Ter essa visualização é importante para a gente guiar os nossos passos, o nosso progresso no idioma. E eu falo mais detalhadamente sobre cronograma aqui nesse vídeo. E nele eu falo como você pode criar o seu cronograma de acordo com a sua rotina e da melhor forma para os seus estudos. Então eu vou deixar ele aqui na descrição para você assistir depois que você terminar esse. Nosso terceiro fator aqui é entender o seu momento atual. Se você estudava 3, 4, 5 horas por dia, eu, por exemplo, estudava 4 horas porque eu tinha essa disponibilidade de tempo, então você e eu vamos ter que nos acostumar a estudar menos tempo durante um período, porque nós desacostumamos a essa rotina, a esse hábito de estudar muito tempo. E o ideal aqui é a gente começar a estudar aos poucos e ir aumentando gradativamente, porque não vai adiantar muita coisa a gente querer voltar com essa carga horária de estudo que a gente fazia, de 3, 4, 5 horas, sendo que a gente não tem mais esse hábito, a gente está desacostumado. Para acabar daqui uma semana ou um mês não conseguir manter esse hábito porque já está exausto. Então, assim como tudo que a gente é iniciante, a gente está começando ou está retomando a fazer, nós precisamos voltar do início e ir aumentando aos poucos. Inherent electricity within animals has led to movement. Even positive
Proposta essa que eu sugiro para tempo em horas de estudos, mas não para tempo de conteúdo no idioma. Por quê? Não adianta você que está retomando os seus estudos voltar lá do início, lá do básico, porque você já sabe aquele conteúdo, você só não se lembra agora por causa desse espaço de tempo que teve durante essa pausa que você fez. Até porque não adiantaria a gente voltar do começo toda vez que a gente parar de estudar, porque a gente continuaria assim sempre nesse mesmo lugar, e não é isso que a gente quer. É bem mais produtivo fazer revisões desses conteúdos, porque nós já tivemos contatos com eles. Então, quando a gente começar a fazer o review das coisas, a gente vai perceber que a gente já sabia aquilo, só tinha esquecido. Para você fazer isso de uma maneira eficaz, você pode praticar o seu inglês. So I will record this video here on tablet because I'm recording a video for YouTube when I study vlog. But anyways, tendo uma conversa, fazendo testes online, fazendo uma atividade simples, para você ter aquela noção de qual nível você está e do que você precisa retomar, do que você precisa aprender ainda. Então essa é uma boa prática para você economizar o seu tempo de maneira bem inteligente e que te faça andar sempre para frente. So what brings you to ELSA today? my biggest wish is to improve my English communication skill and reach an advanced level within 6 months. O quarto e último fator, que na verdade é um super conselho, é você take action, começar a agir, ter essa ação de começar e entender que, apesar de tudo, esse vai ser sempre o primeiro passo que vai te diferenciar da pessoa que faz para a pessoa que não faz, da pessoa que tem resultado para a pessoa que não tem resultado. Não planeje demais, apenas começa. Se eu tivesse que me dar um conselho, com certeza seria esse, porque quanto mais a gente vai criando essa nuvem de ideias, qualquer sopro, qualquer vento que passar vai destruir. Mas se a gente começar a criar de verdade e a agir de verdade, dia após dia, quando olharmos para trás, vamos ver um caminho repleto de feitos, de passos concretos e não de ideias que podem ser muito bem apagadas ou esquecidas. Então apenas comece. E o último bônus aqui é siga suas próprias regras. Se você escreveu ou definiu que vai estudar 1 hora por dia, faça 1 hora de estudos. Se você decidiu que vai estudar no dia tal, estude no dia tal. Não invente desculpas. Não invente desculpas pro cansaço, pro sono, pro frio. Nossa, que calor. Nossa, como o dia tá assim, como o dia tá assado. Não faça isso. Não invente desculpa para esse tipo de coisa. Porque no começo elas vão parecer muito tentadoras, muito confortáveis. Mas quando você vê lá na frente, elas não vão ser nada confortáveis. E é como diz Harvey Specter em Suits, uma das minhas séries favoritas. Excuses don't win championship. Desculpas não vencem. Então, se precisa ser feito, faça. E isso sim é a tal da disciplina. E o vídeo está chegando ao fim e eu espero que ele tenha te motivado a voltar com os seus estudos de idiomas ou até mesmo para você que deseja começar ainda a aprender uma nova língua. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta um feedback para eu saber qual parte você mais gostou. Eu te vejo no próximo vídeo. See ya!